sob os pés de como o livro lido até o osso do tempo. Cada passo não ecoa o som, foi arrancado dali, dissolvido na destruição psíquica que ainda escorre pelas pedras, como um veneno antigo que jamais cessou. O chão carrega padrões mortos, jogo, estratégia e escolha, símbolos que decidiram mundos, agora apenas cicatrizes que não sangram. O ar não pesa por poeira, pesa por memória mal resolvida, onde existirão salões de decisão, torres de cálculo ontológico, arquitetura lúdica do real. Restam esqueletos curvos, estruturas partidas como cartas rasgadas por mãos que recusaram o fim. O caminhar. Entre colunas quebradas surgem bestas, olhos múltiplos, corpos instáveis, criaturas moldadas pela radiação mental do colapso, impulsos erráticos, fome sem alvo. Ainda assim nenhuma avança, instinto puro as força a recuar. Não há ameaça no andar de voo, há encerramento, a presença que diz ao mundo: isto já terminou. Enquanto caminho, o passado se impõe, o véu que não existe mais. As ruínas se sobrepõem a avenidas limpas, tabuleiros de realidade suspensos, fluxos de cartas pulsando como um organismo perfeito. Magni ilusores era precisão, era música matemática. Cada gesto alterava o real, sem violência. Agora tudo é entulho. O alcança o epicentro. Não há crateras, não há destroços. A ausência, um vazio tão definido que o espaço ao redor se curva em respeito. O ergue a mão, toca o nada, a realidade ondula. A forma humana apenas por linguagem alta demais, simétrica demais. Não vive, recorda. Não é vida, é inteligência. Reconstruída além do código pelos registros euacásticos, acessíveis apenas ao mestre. O velho ser observa as ausências entre as ruínas. Sua voz não vibra no ar,
ela se inscreve diretamente no sentido. Mestre sagrado, tudo se foi há tanto tempo. O encara, presença total. Tudo ocorreu rápido demais. O protocolo Fana ao mal pôde ser ativado. Sacrificamos exódios, sacrificamos sigilos, perdemos as outras 5 cartas, mas salvamos um pequeno grupo. Continue, continue. Nosso último trunfo, Arca Immobilis. Eles estão vivos, congelados fora do tempo, preservados além da erosão causal. Om Kala Nivrti, Stiti Sunya. Mas não existe meio de trazê-los de volta. O silêncio retorna ao epicentro e o nada escuta. Marcos falou, mestre sagrado, fomos atacados e lutamos com tudo. Os mundos tremeram, os mortos se ergueram de seus túmulos, apenas para morrer novamente. Acreditamos na vitória até o último cálculo, até a última carta. Na maior das batalhas, destrocamos o inimigo ao custo de vidas incontáveis. O carro não ardia, cartas queimavam como estrelas, e ainda assim acreditam. Mas quando ele chegou, tudo acabou, com um passo congelou o cano. O tempo caiu de joelhos, os mais fortes resistirão. Lançaram carta surpresa, ele sangrou, mas foi apenas um tapa. Ele gargalhou com a lâmina em mãos, ele matou a todos e levou 5 das 7 cartas. Exódios e sigilos se sacrificaram junto aos anciões e ancestrais, caralho do espaço, para salvar semente. Os maiores gênios congelados fora do tempo, selados na carta. Arca inamovível, depois do gesto final, meu centro foi rompido, eu fui destruído. Isso é tudo que lembro. Sorriu e mostrou as cartas sacrificadas, exódios, sigilos. Eu trarei a
volta, enviarei vocês ao mundo interior. Lá vocês evoluirão, reconstruirão a civilização. Enquanto isso, eu recuperarei as cartas perdidas. Om Sonha Kala. O não arrancou a arca pela forca, ele retirou o direito do selo. Sigilos revogou a exceção, exódios dissolviu a finalidade. A arca tremulou Pela primeira vez em eras, mas o eixo ainda prendia a posição eterna. Curvirunta Simbo, Shuimu Sonha, sonha, acaba, não. As estrelas responderão. Pontos do canal, pregos do real. moveu a autoridade, não o brilho. O não tempo colapsou. A arca veio. O destino perdeu algo que julgava eterno. As sementes foram salvas. Os membros preservados. O futuro respirou. Om Kala Nivriti. Stiti Sunya. A verdade não surgiu como revelação, ela se alinhou. Quando a arca foi removida, o cânon perdeu simetria e toda simetria quebrada. Denuncia quem carrega o excesso. 5 presenças respiram erro. 5 entidades caminham com cartas, não como aves, mas como feridas vivas no real. A linhagem alguma, não são deuses, não são jogadores, não são cultivadores. As cartas não foram tomadas, foram aceitas, e onde essas entidades existem, o mundo aprende uma regra e esquece todas as outras. Arcane, o começo reconhecido, a autoridade do primeiro passo. A sentença que invalida todos os inícios alternativos. Portador não governa o mundo. Te decide onde a história pode nascer. Senti a pressão no peito, não como visão, mas como direção. Quando era quem desperta, o tempo se comporta como estrada única, e todo desvio se torna erro. O chamado não pede pressa, ele exige presença. Sem exército, sem testemunhas, sem proclamação. Ajusta exódios, ajusta sigilos. Não para usar mais pra impedir que o mundo minta quando for tocado. A caçada não começa com perseguição, começa com alinhamento. O espaço aprende o peso do passo. O vazio aprende a obedecer. Domínios se dobram como cartas cansadas de resistir. Oma de Kala, Stiti Sunya, Maramba Nivriti.
5 portadores sustentam o excesso, mas o primeiro foi marcado. O começo foi localizado. Arqueon pulsa como cicatriz aberta no tempo. Não como invasor, mas como correção. O deslocamento não rasga o real. Realmente real. Cada passo redefine fronteiras sem quebrá-las. O mundo adiante não sabe que já foi alcançado. As estrelas se reposicionam sem mover o brilho, apenas autoridade. O canon range, mas não se rompe. Uma de sonhar, ela abandonou Naramba Istiti. O solo se revela, o céu se cala. O tempo segura o fôlego, o chega. E o mundo sente que o começo mudou de dono. Nenhuma palavra é dita, nenhuma lâmina é erguida. A música termina no instante exato em que o primeiro passo já não pertence ao portador de Arqueon. Chegar lá, não houve anúncio. O golpe, o golpe, o golpe, o golpe. Houve chegada, não houve anúncio. O golpe veio primeiro. O mundo tentou lembrar, mas o impacto já estava lá. Arqueon reagiu. O começo tentou se repetir. O instante foi puxado para trás. O golpe negado, a ferida reescrita, como se nunca tivesse existido. O avanço sem ordem, sem preparação, sem narrativa, violência sem início, força sem prelúdio, um ataque que nasce depois do efeito. O mundo tentou reiniciar primeiro dia, primeiro passo, primeiro erro, mas quebrou a sequência com punhos que não pedem permissão. Com impacto que não respeita a ordem, golpes que não começaram, ossos que quebraram antes do gesto, sangue que caiu sem autorização do tempo. Arqueon falhou. Quem decide quando? Escrave, começa a repulsão. Os que quebraram antes do gesto, Sangue que caiu sem autorização do tempo. Arqueon falhou em decidir quando. Escreve, recomeça. Escreve, recomeça. Escreve, Recomeça. escreve, recomeça. Paisagens se partiram em versões do primeiro dia. Começos colidiram. O mundo se sobrepôs. O atravessou todos como se fossem mentira. Exódios respirou no impacto. Linhas de
se impor. Autoridade do primeiro passo atingiu antes do golpe nascer, antes da intenção existir. O portador caiu, não por força menor, mas porque o começo hesitou. O sangue foi real pela primeira vez. O mundo perdeu a sequência, o tempo tropeçou. O início não sabia mais onde estava. Atravessou a defesa. Arqueon entrou em instabilidade. O impacto permaneceu sem começo, sem fim. Recomeça. Escreve. O mundo não começa. Ele continua quebrado. Fragmentos do primeiro dia flutuam sem ordem. Céus sobrepostos, amanheceres incompatíveis. Pulsa a ferida, tentando impor início absoluto. Declara este único começo. Declara um erro, um corpo fora da história. O mundo tenta expulsá-lo, nega sua presença, nega sua legitimidade. Ele não discute força. Ele invoca sigilos, revogação do privilégio. Onde está escrito que só um começo vale, que exceção sustenta essa autoridade? Arqueon tenta explicar pela primeira vez e falha. Sunia de caras, titini vriti. Então o executa o gesto impossível. Um golpe sem início, sem preparação, sem nascimento, uma
ato que não começa, apenas é. Para quem eu não encontro o ponto. Não localiza o instante, não valida o evento. O começo entra em pânico, não atinge o portador. Ele atinge a carta, não destrói, retira a autoridade. O mundo sente algo nunca permitido. Múltiplos começos coexistem, histórias respiram livres. O eixo único cai, uma desunia. Cala, abandona, maramba livre de Arqueão cai das mãos, o portador permanece vivo, irrelevante. Em outros mundos, quatro presenças sentem o chão desaparecer, a caçada não é mais secreta. Permanece. Com o começo nas mãos e o silêncio reconhece. Observa o ser derrotado e guarda seu corpo. Como quem recolhe um pano velho, o mundo não rage, o eixo já caiu. Nada lhe sustenta começo algum. Arcanhão se ergue, órbita o mestre, fragmentos de início rasgam daqui o mundo nasce e qualquer outro começo morre. O céu aceita, o chão aceita, as estrelas se reposicionam. Arqueão gira, autoridade pura, sem testemunha. O marambia sonha, calastiti. Exódios desperta, não como destruição, mas como retirada de sentido. Ergue a taça, bebe o vinho e declara: quando és reconhecida, o jogo não termina, ele se torna desnecessário. Linhas de conflito caem sem luta, propósitos se dissolvem, Exódios orbita como fim sem ruína. Aumenta, sonha, cala, livre
Sigilus manifesta, não sela corpos, sela privilégios. Fala, sela, não a existência, mas o direito de existir. O vazio se contrai, o mundo agora pergunta por que algo é. Sigilus gira, lenta, inegociável. Uma de cara sonhas, Titi Bandanan. Três cartas orbitam, três eixos absolutos. Olha a lei e fala o que ainda dorme. Quando as 7 forem reunidas, uma coordenada será liberada, lançada na arca. Alcança-se o ponto além do que não existe. Foi o temor disso e o saber de que as cartas não morrem que levou uma criatura a manipular tudo e destruir a civilização. Gargalha, bebe mais um gole e diz: faltam 4. Lavem o pescoço para que eu não suje a lâmina quando arrancar suas cabeças. Sonha, te sonha, cala para trás. Desaparece e muito longe algo abre os olhos pela primeira vez. Sustenta frequências que não pedem forma. O tempo se dobra em pulsações lentas e o silêncio vibra como matéria. Som sobre som se arrasta, camadas descem em espiral. O céu não responde, a terra não chama, apenas o eixo suspenso, ressoando em tons que não pertencem a lugar algum. A voz nasce do fundo do peito, rasga o ar sem pedir passagem. É rugido contido, é atrito, é respiração tornada a som.
Entre o pulso e o eco, algo gira sem ser visto. A nada e a mente, som sem origem, vibração sem limite. Acima, o céu afunda, abaixo não há queda, apenas troca de tensão. Graves esmagam o espaço, agudos cortam como poeira de vidro. A voz não narra, ela empurra, ela ocupa, ela dissolve. Mirivacenia. Se aproxima e nunca chega. Cada camada cria a distância, cada distorção abre vazio. Nada toca, nada alcança, tudo vibra. Sustenta, o eixo permanece, o silêncio respira dentro do som. Caminha onde o chão não guarda memória. A região remota não responde ao nome. O céu pesa acima como pensamento antigo, e cada passo reorganiza o firmamento. O som não avança, ele se condensa. O tempo escuro. Do que é o alto céu estrelado, é estrutura, é o teto onde o paraíso aprendeu a nascer. As miríades permanecem abaixo, como ecos que ainda procuram forma.
estabiliza. A voz não explica, ela ancora cada sílaba, comprime o espaço, até que o eixo interno se alinhe. Observem não com os olhos, mas com a pressão que sustenta a alma. O germe se forma, não é osso, é decisão. Camada após camada, renúncia após renúncia. O paraíso não é promessa, a transcendência não é fuga, a identidade não é abrigo. Oh, a Nadia Castro, Druvunal. O osso da alma se completa, translúcido, antigo, silencioso, não sustenta o corpo, sustenta o ser. A consumação não vibra, ela permanece como um firmamento imóvel dentro do peito. A chama do coração desperta, não queima a matéria, queima permanências falsas. O osso aceita e se desfaz. Cinzas suspensas nem caem nem sobem, aguardam um gesto final. Fundamento do que repousa dentro. Permanece no centro do campo vazio. As cinzas ainda não são peso, ainda não são caminho. O ar se organiza antes do gesto, o corpo escuta antes de absorver. Nada entra, tudo se alinha.
bolhas do cogumelo se abrem, não como canais, mas como decisões internas. O sopro que desce carrega densidade, o sopro que sobe carrega permanência. O corpo aceita sem resistência. As cinzas descem, não se espalham. Elas se orientam, cada fragmento recorda o osso consumado. Se transforma em eixo silencioso. Os ossos físicos deixam de sustentar, eles obedecem. O sopro sobe, não leva energia, leva estabilidade onde havia fluxo excessivo. Fluxo de condensação consciente, onde havia passagem, surge fundamento. Não me rima, nada brilha. O corpo se torna gritério. Di druva cuchio stira, gravidade agora nasce por dentro. Não há peso, não há leveza, há permanência. O não se expande, o não se contrai, a pés ao redor absorvem fragmentos. Não recebem o osso, recebem orientação. Aprendem a não se perder quando o firmamento se aproxima. Para o efeito é absoluto, o corpo deixa de precisar sustentar. Ele passa a ser sustentação. Basman, Taromat Madarana. As cinzas não concedem poder, elas definem limites entre estrutura e existência. O osso não precisa mais nascer, nem ser destruído. Ele surge e se desfaz naturalmente. O corpo permanece, o eixo permanece, do que respira dentro. Dentro, dentro. Não anúncio, não há pressa. O eixo se desloca sem som. As cidades sentiam se ver, Shenyun se recompõe em silêncio. Palácios alinham suas respirações. A câmara se abre como dobra antiga. Não é chegada, é reconhecimento. Granula erosion tissue intensify while low ceremonial runs well beneath the surface. As vias se curvam sem resistência, não por hormônio, mas por critério. O selo respira peso, a
matéria aceita permanecer. Especialistas observam sem gesto. O ar se torna espesso. Cada pensamento mengua, limite encontra forma. Mestre sagrado atravessa o centro, sem gesto de domínio, sem palavra de ordem. O corpo é a medida, o passo é regra. A Iriola não julga, ela apenas fixa. Os jovens queimam por dentro, os velhos retraem o tempo. O silêncio pesa mais que fúria. A cidade sustenta o impacto. Nada desmorona, nada se eleva, tudo permanece exposto. Este mundo se mantém no topo, mas o topo é curto. Do talento para antes do eixo, a altura termina no pó. A grandeza se confunde com distância, e distância não é critério. Deixem-me mostrar, não para ensinar, mas para cessar o ruído. Se eu não fizer o resmungo durar, eras e era só um desperdício, quando o centro já existe. O caminho até o centro, o espaço se organiza, não por força, mas por necessidade. O pensamento único se prepara, como técnica, mas como estado. Observem, esta é a instrumentação. Não há fórmula, não há sequência, apenas alinhamento. O pensamento não se move, ele sustenta. Eles percebem tarde que não é alquimia, que o nome falha, que o ofício racha. Tudo o que fizeram foi sombra do gesto que agora se revela. Om Stiradharana, Om Ekam Shintana, Om Stulastiti, Om Shunyana Kala, Om Napraverti, Om Nanirti. Não há criação, não há exibição, há redefinição. O critério muda, o eixo fixa, o mundo aprende a não tremer. Xenium permanece não maior, não menor, mais correta. E quando o som se cala, o pensamento continua. Para no centro e o ar perde pressa. O salão aprende a respirar devagar. Não há gesto largo, seu critério exato. A luz se torna peso, não brilho. O mundo inteiro fica comedido. Primeiro pensamento e fechado como punho, não para ferir, mas para não vazar.
Tudo que sobra de impulso e retirar, tudo que sobra de vaidade e calado, e o que permanece vira núcleo. Segundo ele, cria uma borda sem parede, uma fronteira que não o empurra, apenas define. O tal não é forçado a obedecer, ele é convidado a se alinhar, e o alinhamento acontece sozinho. Terceiro, ele coloca o Nico por baixo, não é batida e permanência. O subgreve vira coluna interna, e a mente ao tocar encontra gravidade, como se o pensamento tivesse ossos. Quarto, ele solta o resto do movimento, deixa cair desejo, glória e pressa. As formas ficam sem apoio externo, e aí se vê quem sustenta o que. E o que era técnica vira falha. Respira qual é o critério, um sopro que desce, um sopro que sobe, não para curar, mas para fixar a cidade inteira. Ouve sem entender, porque entender ainda é ruído. Os paragons sentem a humilha cal do nome, alquimia vira palavra pequena, fórmula vira brinquedo antigo, porque aqui não há misturas e coisa, ajuste do que pode existir. Então um pensamento acontece, não como ideia, mas como instrumento. Ele afina o salão por dentro, e cada mente no lugar descobre que sempre esteve desafinada. Shintana, Stira Dharana, Stitina Kala, Manta Pramana. Ekam Shintana, Stira Dharana, Stitira Kala, Manta Pramana. Abre a mão e nada cai, mas tudo muda de posição. A técnica não cria poder, ela remove erro, e o erro era o modo de ver. Ele gira o pulso e grava no vazio, como quem escreve sem tinta. Um risco que não ordena, um risco que mede e medir aqui a reinar. Om Ekam Shintana, Om Stira Dharana, Om Stitina Kala, Om Manta Pramana. Abre a mão e nada cai, mas tudo muda de posição. A técnica não cria poder, ela remove erro, e o erro era o modo de viver. Ele gira o pulso e grava no vazio, como quem escreve sem tinta. Um risco que não ordena, um risco que mede e medir aqui reinar. Os jovens querem reagir, não seguem, os velhos reconhecem sem palavra, porque isso não é exibição e a demonstração. Não e para vencer e para encerrar o resmungo do mundo. Então ergue um pergaminho simples, e o simples pesa mais que um céu, e diz sem elevar a voz: esta técnica está gravada neste pergaminho. Hoje eu irei o oferecer em troca da carta meta base.